capítulo 2, os versículos de número 1 e 2. Todos acharam, amém? Está escrito assim na palavra de Deus: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Somente até aqui. Pode se assentar. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tem uma outra versão, acho que é a NVT, que está escrito assim no versículo de número 2: naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governava os poderes espirituais do espaço e o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Ele está falando que a igreja, e colocamos nós nos dias de hoje, nós que entregamos a nossa vida para Jesus, que conhecemos a Jesus, Paulo ele declara que há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, nós andávamos conforme aquilo que o mundo ditava para nós, andavam segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe das potestades do ar. A Bíblia ela declara, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Todos nós sabemos e conhecemos que existe um sistema a qual rege, a qual governa esse mundo, e todos que foram nascidos aqui nessa terra já nascem debaixo desse sistema. Não tem como nós fugirmos desse sistema. A Bíblia fala que é um sistema do mundo. E o que é esse sistema? Esse sistema é como uma regra invisível do jogo da nossa vida. Vamos pensar assim: quando você nasce, o mundo já vem com esse sistema implantado nele. Quando nós nascemos, o mundo já vem com o jeito de tratar, o mundo já vem com o jeito de pensar. Esse sistema já tem uma maneira de viver, coisas essas que são e se dizem coisas normais, coisas que dizem ser como se fosse um sucesso, coisas que dizem ser que é felicidade. Esse sistema já está implantado aqui nessa terra, e nascemos, já somos expostos e entramos nesse jogo automaticamente. Ninguém pergunta para a gente se a gente quer entrar nesse sistema, sim ou não. 1 João 5,19, a palavra diz, como eu citei: o mundo inteiro jaz no maligno. E agora vem a parte simples: jaz no maligno. Qual é o significado desse jaz? Jaz significa estar deitado, estar descansado.
aconchegado. Então o mundo jaz no maligno. Então o mundo está descansado, aconchegado na influência do maligno, na influência de Satanás. O mundo está quietinho ali no colo do maligno. Quem rege esse sistema? Mas pastor, como assim? Nós já nascemos nesse sistema. Toda a humanidade já nasce debaixo desse sistema, aonde o maligno rege ele, toma conta dele. Todas as engrenagens compostas nesse sistema andam em ordem, por causa que ele rege todo esse sistema. Todo o sistema do mundo é um jeito de viver, uma maneira de viver, de pensar, que na grande maioria das vezes parece algo normal. Pensamentos, atitudes, o jeito de viver, de ser, de buscar. Mas esse mundo, esse sistema que está implantado aqui nessa terra, ele nos ensina muitas coisas, e a principal delas é nos afastar cada vez mais de Deus. O sistema desse mundo, ele troca a obediência por prazer, troca o arrependimento pelo sucesso, troca filhos por poder, troca Deus pelo controle, pela posição, pelo sucesso. Mas quando Deus cria o mundo, lá em Gênesis 1, 2, quando você lê lá, não existia sistema nenhum aqui nessa terra. Deus criou o homem, Deus andava com o homem, não havia medo, não havia mentira, não havia confusão, não havia o jeitinho do mundo, o jeito do mundo. Única e exclusivamente existia só um governo, e esse quem governava era Deus. E quando que esse sistema nasceu? Esse sistema na qual nós já somos inseridos nele quando nascemos. Quando o homem cai, na queda do homem, Gênesis capítulo de número 3 declara isso. A serpente faz algo simples, mas ela faz algo mortal. Ela não obriga Eva, ela não obriga Adão, ela não obriga Eva a comer daquele fruto que era proibido, mas ela ensina, ela dá a entender e ensina um novo jeito de pensar, uma nova maneira de pensar. É assim mesmo que Deus falou? É assim mesmo que Deus disse para vocês? Você não vai morrer não, pode comer. Deus está mentindo para você. Come, porque quando você comer, você será como Deus também. Aqui nasce esse sistema ao qual nós iremos falar. Nós pensamos e temos sistema como política, partidos, tudo isso. Não, o sistema ele não começa na política, mas o sistema começa na mente. Aonde que o diabo atacou ela? Na mente. Come, você não vai morrer, você vai ser como Deus. Olha o sistema ali começando a nascer. Então ele não nasce em meio à política, ele nasce
na nossa mente, aonde começa a ter uma ideia falsa contra o próprio Deus. Então, pastor, por que parece que é tudo normal? A gente vê as coisas acontecendo no mundo, a gente vê tudo isso que o sistema impõe e implanta para nós, e a gente já nasce no meio disso, e as coisas vão ficando normais, porque todo ser humano já nasce dentro dele, envolvido nele. Mas a palavra de Deus diz lá em Efésios 2, do 1 ao 3: não andeis segundo o curso desse mundo. A palavra, ela vem nos revelar, ela vem nos anunciar, ela vem nos mostrar que eu e você não pertencemos a esse sistema, não fazemos parte desse sistema. Não andei segundo o curso desse mundo. O curso desse mundo é um curso, é um caminho, é algo que eu sigo, que eu caminho, que eu trilho. Existe um curso que esse sistema implantou no mundo, e quando eu trilho esse caminho, trilho o caminho que o sistema implantou, a minha vida é uma vida normal, tudo normal, mas cada vez mais me afasta das coisas de Deus, e andamos e não conseguimos parar. O sistema desse mundo, ele é muito astuto, é muito simples, devagar, é muito normal. Ninguém aqui ensina uma criança a mentir, ninguém ensina uma criança pequena a ser mentirosa, ela aprende sozinha. Por quê? Porque ela já nasceu inserida nesse sistema, porque ela já nasceu inserida nesse mundo caído. Mas como assim? Como que uma criança pode mentir? Ninguém nunca ensinou, ninguém nunca falou, aí a gente tenta achar pelo em ovo. Não, é porque o sistema a qual nós estamos inseridos ensina isso, é pregado isso, se vive isso, e nós nascemos no meio de tudo isso, num sistema que é regido e é governado por Satanás. Desde a queda do homem, de Adão, o mundo funciona por um sistema que ensina o homem a viver sem Deus, e ensina o homem a viver longe de Deus. E isso vai se organizando cada vez mais ao longo do tempo. Como vai se passando, o homem vai se afastando cada vez mais de Deus. Não começou com política, com autoridades, não começou com o dinheiro. Existe uma organização por trás desse sistema. Esse sistema é um sistema organizado. Quem aqui entende de computador? Porque eu não entendo muito bem. Existem sistemas. Quando você precisa alguma coisa para a tua empresa, algo que você tem que fazer no computador, tem um sistema lá, né, Elton? Você elabora um sistema no seu computador. O computador funciona ali a partir e a base de um sistema, e ele não age sozinho, ele precisa e depende de algumas partes ali para esse sistema funcionar. O hardware, me ensina aí, me ajuda aí. As peças que vão sendo colocadas junto ali, tem que ter um software muito bom, programas que vão rodar,
um sistema operacional ali, que o sistema operacional é como se fosse o chefe daquele lugar. E dentro disso tudo, para ele poder funcionar, esse sistema poder rodar certinho, o teu computador rodar certinho, existem regras dentro desse sistema. Ele só funciona a partir do momento que essas regras são seguidas. Os programas têm que ser compatíveis, tem que um conversar com o outro, os arquivos têm que estar um formato certo, se tiver errado já não vai rodar. Tudo funciona dentro de um padrão. O usuário que vai usar esse computador tem que ter uma senha para ele poder entrar, tem que ter permissões para ele poder ali mexer, senão ele não pode fazer nada, senão ele não consegue trabalhar dentro desse sistema. Então o computador, você pega aqueles chips de computador, é tanta coisinha, tanta ligaçãozinha, tudo ali, mas ali tem um padrão, um sistema que um fiozinho daquele depende do outro, tudo organizado demais. Um conjunto de peças ali, programas, funcionando sobre regras que são estabelecidas, com um controle. E no final, isso vai gerar um resultado, um funcionamento correto. E a mesma coisa somos nós, inseridos nesse sistema aí fora. Nesse sistema, assim como num sistema de computador, existem engrenagens, padrões, hierarquias espirituais, e cada um está colocado no seu lugar. Lá em Efésios, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e as hostes espirituais da maldade. No sistema que quem governa é Satanás, no sistema a qual eu e você nascemos, somos introduzidos, existem regras, existem uma engrenagem a qual precisa caminhar tudo certinho para ela poder rodar perfeitamente. Satanás é bagunceiro, Satanás é organizado, meu amado. Dentro do sistema qual ele é o dominante, existe organização, existem regras, princípios instituídos pelo próprio Satanás, princípios que regem esse sistema do mundo. O homem que não tem Deus, o homem que ainda não conhece a Deus, que vive sem Deus, a autonomia dele nesse mundo é uma autonomia que esse próprio sistema vai querer implantar sobre a vida dele. O primeiro princípio que o sistema nos impõe na vida de um homem é que ele governa a vida dele, ele manda nele. O homem é o centro de todas as coisas. Esse sistema ensina que o homem é a própria referência, certo e errado, da maneira que for, do jeito dele, não tem negociação, é inegociável. E Deus é uma opção, Deus é opcional. Romanos 1, 21 e 25 diz assim: trocaram o Criador pela criatura. E esse é um dos princípios a qual esse sistema do mundo implanta, que o homem não precisa de ninguém, que ele está até acima de Deus. O outro princípio é o orgulho. O motor que gera força, que carrega, que leva esse homem adiante é o orgulho. O princípio é: seja grande e faça tudo o que puder, custe
tudo o que custar para você chegar aonde você tem que chegar. E nesse sistema, esses que chegam lá, fazendo tudo o que podem para chegar aonde quer, ele é recompensado pelo sistema. Nesse sistema ele tem status, nesse sistema ele tem poder, nesse sistema a imagem dele é muito benquista, parece, é um homem de performance. Mas nesse sistema, humildade não dá palco, humildade é fraqueza, humildade, quem já escutou isso, é coisa de pobre. Faça tudo o que puder para chegar aonde você quiser. 1 João 2,16: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. O segundo princípio que esse sistema nos ensina é sermos soberbos, orgulhosos, fazermos de tudo para ter uma posição elevada, de fama. O terceiro, controle por medo e desejo. O princípio é aquele que você faz tudo o que tem que fazer, faça ou perca. Mas como assim? Faça tudo o que você precisar fazer, se venda. Se a oferta for boa, mas eu tenho princípios familiares, eu já li a Bíblia, minha família era crente, meu pai me ensinou. Não, esse mundo, esse sistema do mundo, eles nos ensinam que nós precisamos fazer tudo, não importa o que quer que seja, nem que eu tenha que me vender para chegar no lugar aonde eu quero chegar. O sistema controla, usa as pessoas, colocando nelas um medo de perder, um desejo de ter, uma pressão social. É aquele camarada que às vezes ele tem que chegar naquele grupo, ele tem que chegar naquele status, as pessoas têm que ver ele de uma maneira um pouco melhor, e ele faz de tudo, até se vende para poder chegar lá. Nós temos a nossa vida, estudamos, temos a nossa casa, temos o nosso lar, temos a nossa família. Minha filha, meu filho estuda numa escola que Deus abriu a porta para ele estudar. Ah, mas eu tenho que estudar, meu filho tem que estudar na escola de fulano de tal, que tem que estar lá no meio dos tal e fazer tudo aquilo que os tal. E se for preciso ela se vender ou ele se vender para poder estar no lugar, ele vai fazer. Está numa posição, ele vai fazer. Está no meio de gente que aqui nessa terra parece ser muito importante, ele vai fazer para estar lá. Por isso que o sistema prega isso: projeção social, desejo de ter, de aparecer. E quem não se adapta nesse jeito, quem não se adapta ao sistema, ele é descartado rapidamente. Outro princípio, um valor baseado em desempenho. Você vale aquilo que você tem, você vale por aquilo que você produz. Não importa quem você é, da onde você veio, não importa quem é você, mas o que importa é aquilo que você entrega, as coisas que você faz. Gálatas 3:10 diz:
quem viver por obras vive sobre maldição. É aquele que faz para tentar parecer, para tentar ser, para tentar chegar. Quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu servir a Deus, quanto mais eu fizer, quanto mais eu vou chegar na posição que eu quero. Eu estou indo na igreja, eu sou dizimista, eu sirvo na casa de Deus, eu trabalho 24 horas na igreja, eu peguei essa cozinha com o Devo aqui, que o pessoal que estava fazendo a cozinha, eu fiz essa cozinha em 2 dias, 2 minutos, sem ninguém estar aqui, fazendo tudo, vivendo pelas obras. E a palavra de Deus diz que quem vive por obras aqui nessa terra, tem uma vida de maldição aqui nessa terra. Essa é a visão que o mundo nos propõe. Essa é a visão que o sistema a qual nós estamos inseridos nos revela e nos propõe. Inversão de valores. No princípio, o errado passa-se a tornar algo normal. Uma vida que você conhece foi criada com princípios, alguma coisa assim ou não, mas esse sistema, tudo hoje é relativo, tudo hoje é normal. E aquilo que é errado, que eu sei que é errado, eu estava pensando, até que não é não. Eu estava tendo um outro olhar teológico. Eu vi um pastor falando, olha o meu vizinho, olha como é que é a vida dele. Eu acho que não é tão errado assim, então isso aí é normal. Nós vivemos um tempo nos dias de hoje, meus amados, que eu e a pastora, a gente assiste umas séries lá de vez em quando. E a gente começa a assistir série, pastor. Tem uma série lá, não vou dar spoiler daqui. Prometo que eu não vou dar spoiler, meninas. Você começa a assistir a série, e a série, por exemplo, é sobre um assalto. Os bandidos estão assaltando um lugar. E no meio dessa trama que vai acontecendo, pessoas boas, policiais que estão trabalhando, tentando pegar esses camaradas, vão morrendo, sofrendo acidente, o outro leva um tiro e o outro morre, e uma policial, ela perde o casamento por causa que ela está trabalhando, não vai saber que eu não vou falar o nome, e a gente começa a torcer para o bandido se dar bem. A gente começa a torcer pelo ato que aquele camarada, é lógico que é ficção, é lógico, mas se você parar para analisar, é assim na nossa vida. Nós começamos a normalizar as coisas, e aquilo que é errado parece ser normal. Nós tivemos agora uma polêmica muito grande, algo que é muito triste. Todos nós amamos, eu creio que a maioria aqui gosta de animais. Tivemos o caso daquele cachorrinho lá. Por favor, não me joguem pedra aqui não, mas é uma reflexão minha. Mataram lá, aqueles jovens foram lá, mataram o cachorro, estão indo atrás do cachorro, até o dia de hoje. Agora qualquer cachorro que está morrendo na rua, estão fazendo campanha para o cachorro. E eu não vejo nos dias de hoje ninguém fazer uma campanha por uma mulher que perdeu um filho de uma bala perdida. A vida não tem valor mais nenhum. Fazemos campanha para doação de ração para cachorro, tudo bem, meu amado, mas existem pessoas que estão morrendo do lado da nossa porta de casa, e a gente não faz campanha para matar a fome dessas pessoas. Parece que tudo isso aí é normal. Damos muito mais valor para um cachorro do que para vidas, para pessoas. Queremos mais que as pessoas se entreguem e vivam aí corrompidas nesse sistema. Até hotel para cachorro existe.
Agora nós vamos fazer uma comunidade terapêutica para tratar de dependentes químicos. É uma luta, um desespero. Será que isso é certo? Será que isso está correto? Ou esse sistema já inverteu totalmente os valores? Não estou falando mal do cachorro, cara. Eu acho que tem que ajudar. Foi horrível o que fizeram. Quem fez tem que pagar. Mas a gente dá muito mais ibope e ênfase para ajudar um cachorro do que ajudar uma criança que uma hora dessa está sendo estuprada, morta, sendo levada para outro país, tráfico de jovens, de crianças. Muito mais ibope para um cachorro ou para uma família que você vai na assistência social, eles não têm um pão para comer. E agir, nós não fazemos campanha nenhuma quanto a isso. Esse sistema implanta que aquilo que é errado, que aquilo que não tem valor é algo normal. O sistema chama pecado de liberdade. Todo mundo tem que experimentar, pastor. Você tem que experimentar, você tem que viver a vida, você tem que curtir, e isso é normal. Não, filho, você não tem que namorar não, assim, esses namoros de igreja aí, pelo amor de Deus, eu já vi crente, cristão, pastor. Não, isso aí é conversa para boi dormir. Vai até você achar, você tem que experimentar de tudo. Esse sistema ensina isso. Esse sistema ensina que pecado é liberdade. Ensina que santidade é atraso de vida. Se santificar, orar, jejuar, ler Bíblia, ir em célula. Esse sistema chama aquilo que é verdade de intolerância. Essa igreja desse pastor aí pega muito pesado. A palavra não pode ser pregada desse jeito. É só chapuletada, é só confronto. Isso está errado. É isso que o sistema impõe e implanta para nós. Mas tem um texto aqui em Isaías 5:20. Ai dos que chamam o mal de bem, invertendo os valores nos dias de hoje. Nesse sistema qual nós vivemos. E Paulo fala: em outro tempo vocês andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Em outro tempo, eu e você nascemos dentro desse sistema. Eu e você fomos gerados, a Bíblia fala, foram gerados no pecado, debaixo do pecado, e fomos mesmo, nós nascemos num mundo onde o pecado é abundante. Esse sistema impregnou e impregna nisso. Satanás, ele tomou conta de todo esse sistema, fragmentando tudo e todas essas áreas. Mas eu repito, existe uma organização dentro desse sistema. Existe uma divisão de domínios dentro desse sistema. Por muitas vezes aquilo que a gente vê que acontece, e para ele é muito bom, e o sistema prega isso, é o princípio da separação. Tudo aquilo que separa se torna e fica enfraquecido. E dentro da separação, dentro da divisão, o sistema gera o quê? Competição, comparação. Dentro da separação, da divisão, o sistema gera isolamento. Famílias totalmente desunidas, separadas, isoladas.
igrejas separadas, sem relacionamento algum, pessoas totalmente divididas. E por que o inimigo faz isso? Por que o sistema implanta isso? Porque quando há divisão no meio das famílias, das igrejas, no meio das pessoas que ali estão divididas, fica muito mais fácil de ele pegar e ter o controle dessa vida. E o sistema começa a implantar uma filosofia que não é a mesma filosofia de Deus. E quando a divisão, a rachadura no meio da família, já começa aquela pulga atrás da orelha. Mas eu escutei em outro lugar, mas na igreja não é assim, mas lá no meu amigo, e ele vai causando distração, divisão. É isso que o sistema que nós estamos inseridos, ele propõe para cada um de nós. Chegam com aparência às vezes de piedade, mas de piedoso não tem nada. Nós não podemos, como igreja do Senhor, andar mais aparentando ser aquilo que nós não fomos chamados para ser de verdade. 2 Timóteo 3:5, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: aparência de piedade, mas sem poder algum. O sistema molda o cristão nos dias de hoje, molda aquelas pessoas que se dizem servirem a Deus nos dias de hoje, colocando uma aparência de piedoso, mas sem poder, sem unção, só aparece, só aparenta ser. Olha esse texto que está escrito: serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fiquem longe dessa gente. Parece, mas não é, porque está ainda vivendo no sistema. Repito, o mundo jaz no maligno. O mundo está deitado no colo de Satanás. Ele implantou regras, ele implantou sistemas, a qual o mundo todo caminha perante esses sistemas. E nós, como igreja do Senhor, fomos comprados, lavados, remidos, escolhidos por Jesus, e já não fazemos mais parte desse sistema. Existe outro governo, e é o governo dele que está sobre a minha e sobre a sua vida. Esse sistema do mundo funciona por orgulho, funciona por controle, por medo, funciona por desempenho, inversão de papéis, de valores, funciona por meio de divisão. Esse sistema do mundo, a qual é implantado, ele funciona aplicando e revelando uma religiosidade totalmente vazia. Tudo isso porque não tem Cristo no centro. Tudo isso porque Cristo não é o centro. Colossenses 2,15, o apóstolo Paulo fala: Cristo já venceu esse sistema. Cristo já venceu esse sistema. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Cristo nos livrou dos poderes, dos governos, das autoridades que governam esse sistema, e Ele levou sobre Ele fez de mim e de você homens e mulheres que não tem mais um sistema a seguir aqui. Tem algo que nós carregamos dentro de nós. Nós somos luz desse mundo, sal nessa terra.
Nós não fazemos mais parte daquilo que Satanás ensina e aplica nesse sistema. O sistema que existe no mundo molda comportamentos das pessoas. Agora, o reino de Deus é capaz de transformar a natureza dessa pessoa. Comportamentos errados e errôneos que a gente possa ter e cometer, porque nós nascemos aqui, fomos inseridos aqui, aprendemos aqui, só que isso pode ser transformado através de Jesus Cristo de Nazaré. Ele muda a minha e a tua natureza. Eu falei no último culto aqui que Deus quer transformar o meu e o teu caráter, transformar a nossa natureza, não mais de homens caídos, corrompidos, que se aliançavam com os poderes que governam esse mundo, que faziam parte do sistema. Não, a minha natureza foi transformada. Eu não sou um cidadão aqui dessa terra, eu sou um cidadão do céu. A igreja de Colosso, a igreja dos Colossenses, eles permitiram o sistema do mundo entrar lá dentro. E por muitas vezes hoje também isso acontece nos dias de hoje. Aquela igreja qual foi fundada pelo apóstolo Paulo, um filho na fé dele, alguém que ele confiava, está lá cuidando, pregando naquela igreja, o pastor daquela igreja, tudo ia muito bem, mas o sistema arrumou um jeito de invadir e entrar dentro daquela igreja. 3 frentes foram se levantando ali, dentre aqueles homens, aquele povo que ali estava. Uma das frentes foram levantadas pelos místicos. Quem conhece aqui uma igreja que é cheia de misticismo? Os gnósticos. Eles acreditavam e começaram a implantar uma doutrina em cima da doutrina bíblica, em cima da doutrina dos apóstolos, daquilo que Paulo ensinou para cada um deles. Os gnósticos, eles acreditavam que existiam seres iluminados, e esses seres iluminados tinham revelações secretas, e através desses seres era possível chegar até Deus. Existiam degraus a qual precisava percorrer para chegar até Deus. Existiam anjos fracos, anjos fortes, espíritos inferiores, espíritos superiores, até chegar em Deus, implantando um misticismo, uma mentira, algo que o sistema começou a implantar dentro daquela igreja, uma doutrina, um culto místico. Quem conhece aqui algum culto que a gente vê nos dias de hoje, que é como se o sistema tivesse implantado algo dentro? Um culto místico. A gente comentava hoje até no Rota Roupa. Toda vez que eu tenho um Rota Roupa, as mensagens vêm e afloram na nossa vida, né? Naquilo que a gente vai ministrar. Num culto místico, o anjo vai levar o teu pedido. Você tem um anjo da guarda. Esse anjo guarda a tua vida. Você entregou a tua vida para Jesus, então, mas vai ter um culto agora do anjo. Cada um vai ter que levar uma oferenda para o anjo. Agora temos uma água aqui que foi consagrada, e essa água, o anjo moveu essas águas, e quando você pegar essa água, levar para tua casa, tudo vai mudar, colocando um degrau para chegar até Deus. Espíritos maus, espíritos bons, anjos fracos e anjos fortes, colocando uma doutrina dentro daquela igreja que não tinha nada a ver com aquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado e pregado.
O sistema entrou dentro da igreja. Existiam os judaizantes, que faziam parte ali daquele grupo também. Eles criam que Jesus salva, mas é preciso guardar todas as práticas judaizantes para eu ser aceito por Deus. Paulo foi e ensinou: se você crê, você será salvo. Creia no Senhor Jesus e vai ser salvo você, tua casa, tua família e os seus filhos. Esses homens dentro da igreja começam a querer implantar um sistema. Jesus salva sim, mas se você não cumprir regra por regra, você não é aceito por Ele, você não vai ser salvo. Um grupo que se levantou ali. Outro grupo, os ascetistas. E quem que eram esses camaradas aqui? Talvez existe até no dia de hoje, você às vezes conhece alguns nos dias de hoje. A pregação deles era a pregação da miséria. Quanto mais sofrimento você passar, quanto mais você sofrer, mais santo você é. Então se o camarada estava bem, Deus estava fazendo as coisas na vida dele, e ele não tinha santidade, ele não era santo. Era um culto à miséria, um culto à escassez. Quando pior fosse a situação desse crente, esse camarada, ele era um homem santo. Quem conhece às vezes pessoas assim? Mas fica no monte sem comer nada, coitado, mas está vivendo uma vida desgraçada e está lá sem comer, sem beber, mas ele está santo. Quanto pior for a situação, está santo. Fugindo totalmente daquilo que o apóstolo Paulo ensinou para a igreja aqui dos Colossenses. Todos essas três doutrinas aqui eram erradas. Existia um problema nessas doutrinas, porque todas elas queriam colocar um atalho para chegar até Deus. Todas elas queriam impor algo para chegar até Deus. E Paulo fala: não precisa de nada disso. Jesus é suficiente. E eu vou entrar um pouco aqui. Quando você vê um lugar, irmãos, e eu estou aqui querendo te ensinar algo, não que eu seja um mestre da palavra, tem muitos aqui que são muito mais mestres do que eu. Cultos que colocam coisas judaicas no meio do culto. Quando você vê num lugar uma igreja, e perdão, irmão, você fazia parte de igreja, você vai em alguma igreja assim, perdão, e você chega lá na porta da igreja, já tem uma arca da aliança colocada em cima do altar. O pastor, ele entra, em vez de ele entrar de terno, gravata, ou entra do jeito que a gente entra aqui, mas com um quepá, com aquele negócio de judeu, andando para cá, e incenso para lá, incenso para cá. Nada disso tem um propósito, nada disso tem um valor. Cristo é suficiente. Você não precisa levar uma água santa benta de Israel para tua casa para acontecer alguma coisa lá. Cristo é suficiente. Você não precisa pegar o óleo ungido da consagração, que não sei que vem da onde, de Israel, para ungir tudo que você tem na tua vida. Você carrega o óleo, você carrega a presença do Espírito Santo de Deus, e aonde você tocar é abençoado, aonde você colocar a planta dos seus pés é abençoado, porque você carrega a presença dele. Cristo basta, Cristo nos é suficiente. Mas o sistema quer entrar dentro das igrejas, e por muitas vezes a gente aplaude isso, irmãos. Por muitas vezes a gente compactua e faz parte até desse sistema. Ah, pastor, eu aprendi assim com o meu apóstolo, eu aprendi assim com o meu semideus, e isso aí está errado. Leia a Bíblia, procure os versículos, eu te dou todos eles. Cristo é o suficiente, não tem que inventar moda. Pregue a Cristo, fale de Cristo, anuncie a Cristo, fale do Senhor. Colossenses 2, do 9 a 11. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
o gnóstico, você não tem que ir procurar em anjo, você não tem que procurar, não é místico. O judeu, o judaizante, você não é por obras não, você não entendeu ainda, é por fé, nele, toda a plenitude se completou nele, e estais completos nele, que o cabeça de todo principado, que é o cabeça de todo principado e potestade. Cristo é suficiente, porque nele a plenitude e nele estamos completos, nada nos falta. E eu preciso estar onde? Nele. Eu preciso estar próximo dele. Eu preciso correr para o profeta do raio-x da revelação. Não, corra para Cristo. É simples. O evangelho é simples. Paulo está declarando: Cristo é tudo, somente Cristo nos basta. Mas o que mais vemos nos dias de hoje são as pessoas buscando tudo, correndo atrás de tudo, menos de viver a verdade, de se entregar à verdade. Cultos totalmente místicos, macumba gospel, meu. Quem já viu macumba gospel aí? Esses dias eu vi uma igreja lá, os irmãos colocaram até eu vou falar aqui, colocaram até o nome lá, e a calendobleia, como é que tá? Você entra lá, tem batuque, tem tudo, só falta eles chamar quem tem que chamar lá para incorporar, irmão. Não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a palavra de Deus. É um e aquelas pessoas ali, é a mesma coisa que acontece no terreiro, irmãos. E falam que Cristo está nisso. Cristo, Ele está onde a palavra dele está aberta e ela é pregada, anunciada. Nós precisamos nos voltar verdadeiramente ao Evangelho. Pessoas que vivem de amuletos. Quem aqui já teve a toalhinha lá do chapeludo lá? Onde você colocar a toalhinha vai ser curado. Meu irmão, aonde você colocar a tua mão como um homem e mulher de Deus, vai haver cura, vai haver restauração. Você carrega poder do Espírito Santo de Deus dentro de você, meus amados. O sistema tem implantado algo, e por muitas vezes dentro da própria igreja nós vivemos esse sistema, acreditamos nesse sistema, e vemos isso cada dia mais nos dias de hoje. Pessoas que vão sofrendo, religiosos que vivem numa vida de sofrência. Eu tenho que viver na miséria porque é assim que Cristo quer que eu viva, e é assim que eu estou fazendo certo na obra de Deus. Eu vou passar 795 dias no monte, ali. Só que se ele tanto quer passar 750 dias no monte, só na água, por que ele pega um celular e filma para todo mundo ver então? Não é ele com Deus? Não é ele Deus? Não, eu estou sofrendo, está morrendo de fome, eu fiz um jejum, irmãos, e a minha boca está até seca. Você já perdeu o jejum todo que você fez. O jejum você não fala, não declara para ninguém, para ter um sinal de uma espiritualidade elevada, meus amados. Cristo é suficiente. Tenha uma vida de homem de Deus, que busca a Deus, que ora a Deus. Pastor, mas eu não consigo orar igual vocês oram aí, 1 hora, 3 horas de madrugada. Não, mas eu oro, pastor. Amém. Eu busco a Deus, pastor. Amém. Eu sigo aquilo que o sistema que eu estou implantado hoje me ensina cada dia mais e mais. Eu estou em Cristo Jesus. Eu não vou fazer parte mais e me corromper mais com o sistema, meus amados. Pessoas que vivem como devedores. Colossenses 2,13. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos pecados, por causa dos seus pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei.
mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. A dívida que existia foi rasgada. Ele rasgou a dívida que estava sobre a minha e sobre a tua vida. Nós não devemos mais nada. Ele pagou o preço pela minha e pela tua vida. Ele rasgou a dívida. A palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Ele se fez maldito. O pecado de toda a humanidade estava sobre Ele. E Ele pagou um preço muito caro pela minha e pela tua vida, meu amado. Ele é o suficiente para nós. Só que qual é o sistema que nós temos vivido aqui nessa terra? O sistema que o mundo nos expõe, de querer ter, de querer conquistar, de passar para trás, de fazer tudo aquilo. Não, eu não compactuo mais com o sistema do mundo. É o reino de Deus, é a justiça de Deus. Eu compactuo com isso, meus amigos. Repito, nós já nascemos no erro, já nascemos no pecado. Fomos gerados no meio de tudo isso. Você pode ter sido gerado, nascido nesse sistema corrompido, mas antes que te formasse no ventre, lá no céu, quem te formou foi Ele, quem te escolheu foi Ele, quem nos criou foi o Senhor Jesus, meu amado. Paulo diz: estávamos mortos e hoje temos vida, porque Cristo nos vivificou, perdoou, nos lavou. Agora eu não faço mais parte das engrenagens que o sistema aponta para mim. Eu não faço mais parte desse sistema corrompido do mundo. Os meus olhos foram abertos. Eu conheci a verdade, e a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Qual é o sistema que nós temos vivido? Qual é o sistema que nós temos sido entregues? Efésios 5, do 8 ao 11. Porque outrora, olha o que ele fala: ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-las. Antes, outrora, éreis trevas, mas agora sois filhos da luz do Senhor. Antes vocês eram trevas, antes vocês estavam nas trevas, antes vocês faziam parte desse sistema corrompido, mas agora, hoje, você é luz do Senhor aqui nessa terra. Aleluia. Alguém aqui entregou a vida para Jesus já? Deus. Quem aqui é um crente em Cristo Jesus? Quem aqui é um cristão de carteirinha e fala: eu sou cristão? Então você não pode mais viver como se você vivia lá atrás, no sistema desse mundo, porque agora eu sou um filho da luz. Eu não comunico mais com as obras das trevas, eu não ando mais sobre o julgamento do inimigo aqui nessa terra. Eu não vivo mais sobre esse sistema que é tão organizado e tão elaborado que a gente nem sonha. Uma engrenagem que caminha certinho todos os dias, como eu já preguei aqui. O diabo, ele tem toda uma estrutura, todo um sistema formado, planejado. Existem hierarquias que regem esse sistema, desde a fundação do mundo. Nós vemos muitos nomes que são
expostos na palavra de Deus, mas o único nome que ele tem é anjo caído. Quem rege esse sistema são os anjos caídos. Desde 4, 6 mil anos atrás, nomes vão sendo criados para enganar as pessoas, mas desde a fundação da terra, eles têm um único nome: anjo, mais anjo caído. Criaram o sistema que governa esse mundo, convenceram os homens que permanecem diante e vivem nesse sistema, são adorados por esses homens, cultuados por esses homens. No Antigo Testamento tinha um Deus a qual eles levantaram, a qual um anjo caído desse foi levantado, que o nome dele era Baal. Ele era o Deus, o demônio da prosperidade, o demônio que ele prosperava sem arrependimento algum. Essa era uma das suas características espirituais. Eu faço para você, só que você tem que fazer algo em troca para mim. Um Deus que exercia domínio, poder, que entregava sucesso para aqueles que o adoravam. Baal, ele tinha para entregar para aqueles que o serviam bênçãos sem medidas. 1 Reis, livro de Oséias, fala a respeito desse demônio, ou melhor, desse anjo caído, que aqui tem o nome de Baal. Rituais horríveis eram feitos para esse Deus, sacrifícios, mortes, a colheita que aquele povo recebia, em vez de elas levarem o dízimo na casa de Deus, elas iam lá e colocavam aos pés de Baal, porque eles acreditavam que ele era o Deus da prosperidade, um Deus que não voltava atrás depois daquilo que ele recebia. E nos dias de hoje, Baal é atuante. E aonde que ele atua? No sistema financeiro. E ele coloca na ideia de pessoas que o dinheiro é a segurança da vida dele. Dinheiro é tudo. Ele atua principalmente nas lideranças políticas, autoridades, grandes homens, porque o caráter dele é aquele que tem poder, ele está acima de todas as coisas. Na religião, ele é aquele que busca resultados, tem uma fé, só que a fé tem que ser ensinada como técnica, para aquela pessoa alcançar o que ela quer. Faça o teu sacrifício que você vai ficar. Quem conhece? Faz parte do sistema. Sacrifique. Coloque o teu Deus contra a parede. Dê tudo que você tem. Eu estou sacrificando o meu dinheiro não para Deus. Eu estou sacrificando o meu dinheiro para um anjo caído, que tem o nome de Baal. A cultura do sucesso, a cultura de chegar em posições elevadas a qualquer custo, a qualquer preço. Mas pastor, como assim? Você já pegou, tenho certeza que você está pegando. Qual que é a referência desse anjo caído que vem mudando de nome até os dias de hoje? Baal. Hoje, no Novo Testamento, Mamon. Algumas culturas, e eu vou falar aqui, Buda. Tem o Buda, coloca as moedas lá que Buda vai te abençoar, vai haver prosperidade na sua casa. Ele só vai mudando de nome, só que ele é o mesmo anjo caído que caiu lá do alto, lá do céu, quando se rebeliou.
uma espiritualidade mentirosa, uma espiritualidade da prosperidade, mas sem cruz. Cristo está longe disso. Cristo não é pregado, Cristo não é anunciado. É a ideologia: se eu der, se eu sacrificar, se eu faço, eu mereço receber, e eu vou receber. Baal hoje é o sinônimo do sucesso, do dinheiro, do poder, ocupando o lugar de Deus. Não sei porque que eu estou entrando nessa mensagem hoje. Para eu preparar hoje, ela foi difícil. Sucesso, dinheiro, prosperidade. Eu não tenho nada contra, mas igreja para mim não tem que ter culto de empresário nenhum, não, meu amor. Igreja tem que ter doutrina da palavra, ensino da palavra, porque Cristo é suficiente. Ah, mas como assim? O senhor está careta? Eu não faço parte de sistema. Eu faço parte daquilo que eu fui chamado para fazer. Eu fui lavado, eu fui comprado, eu entreguei minha vida para Cristo. Ele é suficiente. Entrega tudo que você tem, que você vai conquistar. Faça isso que você vai ter um demônio que manda você colocar Deus contra a parede, e você vai lá e coloca Deus contra a parede, e você está depositando o dinheiro aos pés de Satanás. Buda, Mamon. Quando você ia, frequentava, ou conhece quem frequenta, eu vou falar aqui hoje, não estou nem aí, vou ser cancelado, mas vamos lá. Quando manifesta aquele que é poderoso, e ele tem vários nomes: Exu Tranca-Rua. Quem já escutou falar do nome dele? Ele vai abrir os teus caminhos, ele vai quebrar os seus bloqueios, inclusive financeiros. Exu Marabô. Eu estou falando o nome dele aqui porque aqui ele não tem poder nenhum, então eu estou falando aqui para denegrir a imagem dele cada dia mais e mais. Aleluia. Porque ele é um anjo caído. Esse nome aqui é tudo fictício. Faz um sacrifício lá para o Marabô, mata não sei o que você tem que matar, teu comércio vai bem, a negociação que você tem que fazer vai ter acordo, o dinheiro vai estar na tua mão. Exu do ouro, Exu do dinheiro, nomes que são usados nesses lugares para enganar as pessoas, e todos esses vêm de Baal, vem do anjo que caiu lá atrás, que criou esse sistema antes mesmo de nós estarmos aqui, meus amados. Mas nós precisamos ter um respeito, a gente tem que saber, tem que ter respeito, mas a verdade tem que ser anunciada, a verdade tem que ser pregada, meus amados. E diante disso, quanto mais as trevas avançam, Deus nunca responde com silêncio. Deus, ele responde levantando luz. E como é que eu tenho que fazer? Você é luz. Aonde você está, é luz que está entrando naquele lugar. E trevas com luz não conseguem permanecer. Mas qual é o sistema que eu tenho feito parte? Dentro de igreja, fora de igreja, no mundo aí fora. É assim que funciona o sistema que o diabo levantou. Baal, a deusa Azera. Quais são as características espirituais dessa deusa? De Deus ela não tem nada, ela é um anjo caído. Todos esses demônios que você vê até o dia de hoje, que se manifestam, que falam que é isso, que falam que é aquilo, não tem nome nenhum. Eles são anjos caídos e vão continuar sendo anjos caídos, e ainda mais condenados. Já está escrito a condenação de cada um deles. Esse sistema, essa engrenagem governa o mundo de hoje. O Baal, prosperidade, riqueza, fama. Azera, qual que é a característica dessa deusa, desse demônio?
fazer como que a pessoa ganhe, tenha um valor pessoal supremo. A característica dela é sensualidade, ser sensual. E uma sensualidade às vezes que é espiritual, que tem o corpo como altar, venera o seu corpo. Coloca uma confusão entre liberdade e aquilo que é desejo. Deuteronômio, Oséias fala a respeito disso. E aonde que esse demônio atua nos dias de hoje? Esse demônio faz parte do sistema que está aí fora. Aonde que ele atua então, pastor? Numa sensualidade sem limites, que não tem limites. Atua em meio à pornografia, atua no meio da erotização infantil, juvenil, numa cultura de identidade pelo desejo. E está assim ou não está? O que o sistema está implantando cada vez mais e mais? Entra no TikTok da vida aí. Entra no Instagram da vida aí. Tem pais que estão ensinando seu filho a dançar funk e rebolar até o chão. Mães que ensinam a sua filha: toma um copo de cerveja que você já tem que experimentar antes, já para você saber como é que é. E quem que está governando tudo isso? O sistema. E dentro dessa engrama, mas não tem nada a ver, pastor. Tem tudo a ver, meu amado. O nome dela no Novo Testamento é Afrodite, a deusa da sensualidade. O nome dela, mais conhecido nos dias de hoje, quando você vai aí num lugar desse, é a Maria. Tem até uma música agora da Maria que está fazendo sucesso aí, do Aue lá, né? Maria Mulambo, Maria não sei das quantas, das 7 saias. Quando ela incorpora como? Bebendo cerveja, sensualizando, e aonde ela coloca a mão dela, essa pessoa, a vida dela vira do avesso. Aquela que era uma santa vira uma prostituta. Aquele que era um homem de Deus começa já a partir para um caminho de homossexualidade. Está implantado isso ou é só eu que estou lendo isso aqui e não estou acreditando? Azera, Afrodite, Pombagira, Maria Mulambo, Maria Padilha, e por aí vai. Esses demônios influenciam até o dia de hoje. E esses demônios têm influenciado em muitos lugares que se dizem ser igreja, mas deixaram o sistema do mundo adentrar das portas para dentro. O mundo espiritual é muito mais real do que eu e você podemos imaginar, meus amados. As coisas estão acontecendo à torta e à direita. Denúncias que a gente vê na televisão, só que a televisão, eu não quero entrar aqui nisso, mas se você for ver, por que não tem tanta notícia falando? Crianças sendo erotizadas, crianças sendo vendidas, de fotos de crianças. E uma denúncia que eu quero fazer para você: se você é crente, irmão, se você é um cristão, meu irmão, e você tem um filho menor de idade, você abre um Instagram para o seu filho, você está falando: ô Pombagira, ô Azeira, toma meu filho para você aqui. Existe uma rede demoníaca de homens pedófilos que ficam só buscando crianças para ver uma maneira de pegar essas crianças. E você está lá com o teu filho: vamos dançar o tchan agora, vamos dançar rebolando, mostrando isso para essa corja que está implantada junto desse sistema. Aí você está falando aí muitas às vezes: ah, pastor, isso aí não tem nada a ver.
O sistema qual nós estamos inseridos é podre, irmãos. Ele não para. 24 horas ele trabalha para afastar cada vez mais o homem de Deus. Esses demônios são atuantes, principados, potestades, hostes malignas que trabalham nas regiões espirituais. Repito, eu não sei porque eu estou falando isso aqui. Para de postar vídeo da tua filha, para de postar vídeo do teu filho, que tem uma rede de homens e mulheres lá que só fica vasculhando. Sabe a hora que você leva teu filho na escola, que busca, onde que ele vai, quem é os amigos. Entra no joguinho lá que ele está jogando. Procura se informar. Começa a puxar assunto com ele no joguinho. Isso é macabro? É. Mas isso é uma realidade. Isso é esse sistema que eu e você, há pouco tempo atrás, fazíamos parte desse sistema. Só que quando eu conheci a Cristo Jesus, eu saí dele. E eu vou fechar todas as portas possíveis, janelas possíveis, para que esse sistema não invada a minha casa, não invada a igreja. Baal, Mamon, Azeira, sensualidade, cada dia pior. E tem um que está no grupo desses que são os arquitetos do sistema, que o nome dele, e esse aqui é o mais sujo, esse anjo caído, Moloque. Quais são as características espirituais desse anjo caído? Sacrifício extremo, poder em troca de derramamento de sangue, sucesso em todas as áreas da vida da pessoa, só que ele cobra vida, sacrifício, destruição completa e total do futuro de alguma pessoa. Mas onde está isso? Levítico 18, 21, Jeremias 7, 31 são alguns textos. E aonde Moloque atua nos dias de hoje, pastor? Tráfico humano, pedofilia organizada, exploração infantil, abandono e desaparecimento de crianças, sistemas que protegem poderosos e descartam a vida de inocentes. Qual que é o tipo de sacrifício que esse Deus requer? Qual que é o tipo de sacrifício que o Deus Moloque, que esse diabo desgraçado, esse anjo caído requer desde a antiguidade, desde lá de trás? Crianças. O sacrifício de bebês, o sacrifício de crianças pequenas, o sacrifício de adolescentes, a violação da inocência, a quebra e o fim do futuro de um desses pequeninos. Está escrito Salmo 106, 37. Depois você procura lá. E equivale hoje ao quê? Como que eu vejo isso hoje? Existem redes de exploração infantil, meus amados. Uma cultura de descarte. Eles escolhem, eles buscam. Tem uma cartilha, tem um livro que fala isso, meu amor. Eu não sei porque que eu estou entrando aqui. Tem um filme que fala a respeito disso. Os camaradas têm cartilhas com a foto de várias e várias crianças no Brasil, no mundo todo, e ele escolhe a criança que ele quer. E se passou de 13 anos, eles já consideram velha demais para eles poderem
exercer aquilo que eles têm que fazer, se relacionar. Uma rede de exploração infantil. Moloque hoje, qualquer sistema que aceita destruir crianças para manter o poder, prazer ou lucro. E esse sistema, ele sempre exige um sacrifício no altar. Baal, ele vai exigir a sua lealdade. Azera vai exigir o seu corpo sensual. E Moloque vai exigir a vida dos seus filhos. Ah, pastor, isso aí é teoria da conspiração, eu não acredito nisso não. O sistema vende e engana todos os dias para afastar eu, você, a minha casa, a vida dos meus filhos cada vez mais longe de Deus. Ah, mas agora o senhor está ficando doido, essas coisas não acontecem. Esses demônios atuam, esses anjos caídos atuam, meu amado. Desde Gênesis, implantaram um sistema que gira, um sistema poderoso. Eu quero convidar você, irmão. Eu vi esses dias, isso aqui me deixou estarrecido, horrorizado, e até por isso que eu estou comentando com vocês aqui. Busque, na hora que você chegar na tua casa, busque um caso que está tendo lá nos Estados Unidos. O nome desse camarada é Jeffrey Epstein. Entra lá nesse nome e procura lá que você vai ver. Isso aí não é nada. A conta dele, o nome da conta dele, bilionário que ele era, chamava-se Mamon. Ele só lidava com os políticos mais altos dos Estados Unidos e do mundo. A elite, os maiores artistas, políticos, presidentes da república, pessoas renomadas. Esse homem construiu uma ilha. E o formato dessa ilha, pasmem, pastor, é o mesmo formato daquele canal Nickelodeon que a criançada assiste. Ah, isso aí é teoria da conspiração. Eu pensei que era, mas o FBI lá, os pessoal dos Estados Unidos, pegaram todos os arquivos. Tem mais de 3 milhões de arquivos com vídeos, fotos, e-mails trocados, relatando tudo aquilo que acontecia. Eles não só traziam essas crianças menores de idade. Tem uma moça que ela era brasileira, e ela conheceu ele, foi lá e teve que fazer massagem nele, enfim. Quando ela fez 17 anos, ela falou: você não serve mais para mim porque você é muito velho, eu gosto só de menina nova. Os maiores presidentes da República dos Estados Unidos têm fotos deles se deitando com crianças, estrupando crianças, matando crianças, fazendo rituais com essas crianças. E pasmem, é tão nojento, tão podre uma parte do arquivo, que eles comem essas crianças. Isso faz parte do sistema que eu e você estamos inseridos, meus amados. Puxa lá e assiste para você ver se não vai te dar uma repulsa, um nojo, algo muito grande. A que Deus que eles estão adorando? O Deus Moloque. Os relatos que tem são horríveis. Crianças recém-nascidas. Tem uma foto de uma mesa que eles dobram a criança, assam ela. É pesado, irmãos. E colocam ela como se fosse um frango assado, e eles comem a criança. Além de fazer as piores atrocidades. No Brasil existem mais de 23 mil crianças que desaparecem aqui. No mundo eu não sei quantas mil crianças. E todas essas crianças, uma hora dessa, estão servindo de sacrifício aí para um Deus desse.
E a posição nossa como igreja, nos dias de hoje, qual que é? Qual tem sido a nossa posição? Luz, ou vou fazer parte do sistema? Cada vez que eu nego ao meu Jesus e compactuo com qualquer coisa que quer que o sistema possa oferecer para mim, eu estou negando a Cristo, negando ao nome dele. Nós precisamos nos levantar como luz, sal da terra de verdade. Diante de tudo isso que a gente ministrou, falou aqui, Deus permitiu as trevas por muito tempo e permite ainda elas existirem. E elas existem. Mas Ele permite também que aqueles que são filhos da luz se levantarem para combater o bom combate, anunciar a verdade que é o Evangelho. O mundo pode jazer no maligno, mas a igreja não jaz no maligno. A igreja se levanta, soberana, confiante. A igreja precisa se levantar. Jesus, Ele não diz vocês terão luz, Ele diz vocês são luz neste mundo. Isso significa que a igreja do Senhor, ela cala o mal, ela fecha as portas de um sistema corrompido e caído. Pastor, mas são tão poderosos, tão milionários, mas aquele que carrega a presença do Espírito Santo de Deus não tem potestade, não tem principado, mal nenhum que consegue permanecer e ficar de pé. Nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor, meus amados. A igreja não se cala, a igreja avança, o mal não prevalece. Quando a igreja não negocia os seus princípios, meu amado, o sistema cai. Agora, quando a igreja dorme, os inocentes pagam um preço muito grande. E o pior, a gente está permitindo isso acontecer dentro da nossa casa. Sabe lá se não estão aliciando o teu filho, a tua filha já. Sabe lá, por você achar que não tem nada a ver, você tem permitido o diabo entrar dentro da tua casa e o sistema ser implantado dentro da sua casa. Mas quando a igreja se levanta e vive em santidade, meu amado, santos como Cristo, como Jesus é santo, o sistema ele não tem força, o sistema perde a sua força. Quando a igreja começa a pregar e anunciar, a falar a verdade, as trevas são expostas, aquilo que é ruim é revelado. Quando a igreja começa a cuidar, preservar, proteger aqueles que são os pequeninos do Senhor, Deus se manifesta lá do alto, meu amado, e revela o seu grandioso poder. Luz não precisa de gritaria, luz não precisa de briga, luz precisa estar acesa, porque aonde ela vai, ela ilumina qualquer tipo de ambiente, qualquer tipo de lugar. Ser luz hoje não é pregar bem, orar bem, ser um grande teólogo ou não, é ter uma vida pautada nos princípios da palavra de Deus. Ser luz é viver bem. Aonde o mundo diz sim, eu digo não. Aonde o mundo diz está tudo bem, todo mundo está fazendo, eu falo como frase de mãe aqui: eu não sou igual a todo mundo. Enquanto o mundo abusa, expõe crianças, nós como igreja preservamos a honra e ensinamos o caminho para essas crianças. Defendemos a verdade absoluta, defendemos a palavra de Deus e não abrimos nossa boca para debates
para teses. Não, permanecemos em silêncio, orando, buscando e tendo uma direção do Senhor. Precisamos parar de ter uma igreja que vive num relativismo muito grande. A igreja não foi chamada para se misturar com o sistema. A igreja foi chamada para fazer a diferença aqui nessa terra. A igreja não foi chamada para imitar o sistema, mas sim para alcançar vidas daqueles que estão perdidos nesse sistema. A igreja foi chamada para confrontar o sistema em amor, em verdade, em santidade. Enquanto o sistema trabalha para destruir, Deus trabalha através da sua igreja para restaurar vidas aí fora. O sistema explora, o sistema corrompe, mas Deus envia a igreja, eu e você, para cuidar dessas vidas que estão perdidas aí fora. O sistema sacrifica ídolos, sacrifica. Há muitos e muitos ídolos que aí estão, mas Deus levanta um povo que protege, que cuida, um povo que é o sacrifício vivo diante do Senhor Jesus. Essa é a nossa geração, meu amado. Essa é a igreja do Senhor. Esse é o nosso chamado. Que Deus encontre hoje, aqui nessa igreja, pais, mães atentos, líderes íntegros, jovens santos, jovens firmes, crianças seguras, aleluia, crianças protegidas, uma comunidade que não negocia a verdade por nada nessa terra. Por onde a luz chega, as trevas não prevalecerão. Por onde a luz chega, as trevas não prevalecerão. Isaías 61. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Que eu e você, que nós, como esse ministério, como igreja do Senhor, não sejamos apenas uma igreja que vê as trevas, mas uma igreja que decide brilhar, ser luz em meio a tanta escuridão.